Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro reconheceu que o governador Cláudio Castro recebeu 12 milhões de reais de dinheiro ilegal, mas não cassou seu mandato. Voltou a chover com novos alagamentos no Rio Grande do Sul. Governo remarcou o Enem dos concursos, suspenso por causa da tragédia no Rio Grande do Sul para o dia 18 de agosto. Edital do governo de São Paulo prevê a compra de câmeras corporais dos PMs que poderão gravar apenas uma parte das ações. Desmantelada no Rio de Janeiro, uma quadrilha que montou uma central de golpes de empréstimos consignados dentro de um shopping. Milhares de pessoas acompanharam o sepultamento do presidente do Irã, que morreu na queda de um helicóptero. Presidente Lula disse que pode negociar, mas em princípio não quer a volta da cobrança de impostos dos produtos importados. E uma pesquisa do IBGE revelou a fruta que o brasileiro mais consome, a banana. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Voltou a chover no Rio Grande do Sul com novas inundações em várias cidades do estado. Foram 100 mililitros em apenas 24 horas e a Defesa Civil prevê a continuidade da chuva, que pode causar alagamentos nos bairros que já sofrem com as enchentes dos últimos dias. O número de mortos subiu para 163. No centro, o shopping Praia de Belas, que já tinha sido reaberto, fechou novamente por causa da nova elevação da enchente no entorno. Com uma intensidade esperada de 200 milímetros, segundo a meteorologia, a água tem subido de forma rápida e gerando ondas pelas vias da capital. As chuvas fortes das últimas horas também comprometem os aterros realizados para permitir a passagem de veículos na principal entrada e saída da cidade. A obra emergencial, chamada de corredor humanitário pela prefeitura, agora apresenta enormes buracos, causando um enorme congestionamento nesses acessos. Com a descida do nível das águas nos últimos dias, a prefeitura da capital abriu as comportas do sistema de controle das cheias, que estava apenas represando, dentro da cidade, as águas do Lago Guaíba. Com a volta das chuvas, o grande medo da população é de que a cidade fique ainda mais vulnerável às cheias. O nível do Guaíba, que vinha registrando uma queda contínua nos últimos dias, voltou a subir nesta manhã, voltando à marca de 3,87 metros, acima do nível de inundação que é de 3 metros. As áreas já previamente afetadas pelas cheias do Guaíba devem permanecer em atenção. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu alerta para o risco de alagamentos, ventos fortes e descargas elétricas nesta quinta-feira. A orientação é buscar abrigo, retirar eletroeletrônicos da tomada durante os temporais, fechar bem portas e janelas e evitar atravessar alagamentos a pé ou mesmo de carro. Quase um mês após o início das chuvas que destruíram parte do Rio Grande do Sul, relatos de sobreviventes ainda impressionam, como o da mãe e do filho, que foram arrastados pelas águas por 60 quilômetros. É a mesma distância que separa a capital paulista da cidade de Jundiaí. As cenas da tragédia no Rio Grande do Sul jamais serão esquecidas por João. Eu afundei uma vez, duas, três, a gente foi descendo o rio, né? Descendo. E descemos, passamos por baixo de uma ponte ainda. Se nós der sorte que não vai bater no concreto da ponte, a gente vai passar, porque se bater já era, a gente vai morrer aqui mesmo. Esta era a casa do pescador. Chovia há 2 dias no estado quando a enchente invadiu o terreno. No segundo andar do sobrado já alagado, a família de João chamou o resgate. Eu morava a minha mãe com 55 anos, meu pai idoso com 66 e eu acamado sem poder caminhar, né? O pescador perdeu o movimento das pernas porque tinha acabado de passar por uma cirurgia na coluna.
Foi o seu Valson que colocou o filho no ombro e o jogou ao telhado, quando percebeu que a força da água só ia aumentar. Só que nós só tinha 2 coletes salva-vida, né? E aí, como eu pensei neles, eu deixei ele botar um e a mãe o outro, né? E eu fiquei sem colete ainda. Em menos de 10 segundos, tava tudo no meio do rio já, casa, telhado, tudo, né? E nisso a mãe se agarrou nas madeiras do telhado e eu me agarrei na mãe, né? Eu ia agarrado assim na mãe, né? E assim a gente foi indo. E o pai tentando vir atrás, mas não alcançava nós, mas nós ia indo na frente, entendeu? Mãe e filho foram arrastados por 60 quilômetros do município de Cruzeiro do Sul, onde moravam, até a cidade de Taquari. Eu disse, meu filho, se é para nós morrer, a gente vai morrer junto, mas a mãe vai lutar até o último. Elvira e o filho lutaram com bravura e em nenhum momento perderam a fé. Sei que Deus quer que a gente esteja aqui, né? Quando a força da correnteza diminuiu, a família conseguiu se arrastar até essa área mais rasa, onde vários destroços, lixo e galhos ficaram acumulados ainda no meio do rio Taquari. Foi embaixo desse entulho que a mãe conseguiu encontrar ali algumas unidades de laranja, nozes e até um galão de 5 litros de água. Apesar de toda a agonia, eles afirmam que Deus cuidou de cada detalhe. Só me veio aquele versículo que quando Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, que Deus falou: posso ter te castigado severamente, mas não vou te entregar à morte, né? Foi só que eu pensei isso aí, né? Então, foi o versículo que veio na minha cabeça e Deus fez a obra naquele momento, né? Foram 5 dias naquela situação. Já não havia mais água, nem comida, nem forças. E para piorar, os pontos da cirurgia de João começaram a infeccionar. Fiz uma oração assim, pedi para Deus ajudar a tirar ele dali, porque eu vi que os curativos dele estavam ficando tudo ruim, estava ficando a situação feia mesmo. Até que a resposta chegou. Meu Deus, eu falei que ia aparecer uns anjos de nós, que nós... Olha a distância que esses coitados vieram de Santarém, Cruzeiro do Sul, eles são. O socorro veio pelas mãos de voluntários do grupo de náutica daquela cidade. Foi Rogério quem encontrou a família. Foi onde a gente escutou os gritos deles pedindo por socorro, né? Aí fomos procurar até eles, onde é que eles estavam. Não, mas agora vocês estão salvos, Deus me salvou para mim salvar outras vidas, né? Eu tive há um ano e meio atrás aí, muito ruim de saúde também, né? E aí Deus me salvou para me salvar outras vidas aí. Depois de resgatado, João tratou a infecção no hospital e se recupera bem. Elvira contraiu leptospirose e segue hospitalizada em recuperação. O corpo do seu Valson foi encontrado alguns dias depois do desaparecimento. Assim, os parentes puderam se despedir. No local onde estava a casa da família, agora há só o vazio, que remete à perda dos bens, das histórias, das memórias. Mas o saldo disso tudo ainda é a gratidão. Abro os olhos todos os dias e só agradeço. Né? As pessoas às vezes dizem uma chance. Eu digo que Deus cuidou da gente mesmo, né? Estou esperando dar uma melhorada a mais, eu quero ir numa igreja para glorificar o nome de Deus, né? Porque a glória é dele, né? E a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou hoje a morte de mais 2 pessoas vítimas de leptospirose. Agora são 4 óbitos causados pela doença e 54 casos de contaminação. A infecção é causada pela urina de animais, principalmente ratos, que se mistura à água das enchentes. E foi publicada no Diário Oficial da União a lei que obriga as empresas de transporte a dar prioridade ao embarque de órgãos, tecidos e partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento. A regra vale para companhias privadas, órgãos públicos e instituições militares que realizam o transporte de pessoas e cargas por via terrestre, aérea ou aquática. Além de órgãos, tecidos e partes do corpo, tem prioridade no embarque integrantes das equipes de captação e distribuição que acompanham o material. As chuvas extremas no sul do Brasil
tem aumentado desde 1950. É o que aponta um estudo liderado por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A região sul do Brasil vem apresentando aumento de extremo de chuvas, como as que têm atingido os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Os resultados do estudo indicaram que a região sul do Brasil apresentou grandes áreas contíguas com dias de chuva intensa, acima de 10 milímetros, e com aumentos significativos de cerca de 2 milímetros por década. Os pesquisadores utilizaram um conjunto de dados obtidos por meio de estações de observações meteorológicas terrestres situadas em todo o mundo para avaliar indicadores de extremos climáticos que ocorreram em diferentes partes do planeta entre 1950 a 2018. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fizeram simulações de chuvas extremas e de riscos de desastres em um cenário de aquecimento da atmosfera no Brasil, entre 1,5 graus e 4 graus, para que o grupo de pesquisadores determinar se esses extremos de chuvas, os desastres gerados pelas águas das chuvas, eles chegaram à conclusão da consequência: a atividades humanas, como a permissão para construções em áreas de risco de inundações. As principais regiões indicadas no estudo como as que serão mais afetadas por esses eventos no Brasil estão localizadas na região sul do país, nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A cidade de Porto Alegre e o Vale do Jataí foram apontados como as duas localidades mais críticas na análise de riscos relacionados a inundações. E a empresa de aplicativos Uber decidiu colaborar com os motoristas do Rio Grande do Sul. A direção-geral da empresa informou que vai destinar 10 milhões de reais para os 20 mil colaboradores da plataforma, que trabalham em todo o estado. Cada um vai receber uma bonificação de R$ 500. Os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul serão imensos e muitos terão que sair do estado em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Uma alternativa poderá estar na vizinha Santa Catarina. O estado parece preparado para dar uma chance a estas pessoas. Recomeçar é a palavra mais usada nos últimos dias quando falamos dos gaúchos, que fortemente foram atingidos pelas chuvas nesse mês. Muitos perderam tudo o que conquistaram em uma vida e outros não terão a garantia de seus empregos, já que muitas empresas foram fortemente atingidas pelas cheias. Por isso, a migração de muitos trabalhadores já começou e várias empresas estão se preparando para receber essa mão de obra do estado vizinho. A Mônica, especialista em desenvolvimento de pessoas e sócia de uma empresa de consultoria de recursos humanos, já está vendo esse movimento acontecer. Nós temos muitas oportunidades na nossa região, né? E pouca mão de obra realmente interessada em algumas atividades que a gente consegue suprir totalmente aí com pessoas que vêm de fora. Com toda certeza serão muito bem-vindos nesse sentido. As primeiras pessoas que vieram, por exemplo, entrar em contato com a gente para buscar oportunidades aqui na nossa cidade foram perfis mais técnicos, né? Mas a gente entende que dentro dessa movimentação, a questão de um mês e meio, vagas operacionais também vamos ter mão de obra de lá. A especialista ainda ressaltou que muitas empresas já estão se preparando para absorver essa demanda. Inclusive, nas próximas semanas vão realizar encontros para começarem a entender a demanda e participar da ajuda na reconstrução desses profissionais, que procuram muito Santa Catarina. Mas ela também observa que outros estados começam a terem procura desses trabalhadores. Mas o primeiro caminho dos nossos vizinhos é nós, que somos aqui próximos, né? Pela questão de qualidade de vida, pela questão de proximidade. Então, as primeiras mãos de obra estão vindo para a nossa região sul e a região da capital. A gente observa muita gente buscando emprego e aí, consequentemente, ao longo do tempo, a gente vai observar também para outras regiões. E veja a seguir, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro reconheceu que o governador Cláudio Castro recebeu 12 milhões de reais de dinheiro ilegal, mas não cassou seu mandato. E veja também, o presidente Lula disse que pode negociar, mas em princípio não quer a volta da cobrança de impostos dos produtos importados.
O presidente Lula disse nesta quinta-feira que o governo deve vetar o fim da isenção para compras importadas até $50. Segundo o presidente, existe muita bugiganga chegando ao país. O dispositivo que trata sobre o assunto foi incluído no projeto de lei que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, MOVER. O texto, que divide até mesmo a bancada governista, prevê a volta do imposto de importação para compras de até $50 por pessoas físicas, o que inclui a taxação de sites estrangeiros, como os asiáticos Shein e Shopee. Desde o ano passado, devido ao programa Remessa Conforme do Ministério da Fazenda, o imposto de importação para compras de até $50 foi zerado. Antes era de 60%. Desde então, empresas como Shopee e Shein teriam que pagar o ICMS, imposto estadual, de 17% sobre compras de qualquer valor. Por isso, entidades ligadas ao comércio e à indústria têm pressionado o governo para taxar as compras online desde o ano passado. A previsão era que a proposta fosse votada nesta quarta-feira pelos deputados, mas o governo pediu adiamento para a próxima semana. No entanto, o presidente Lula afirmou hoje que o executivo tende a vetar o dispositivo caso ele seja aprovado pelo Congresso Nacional. Quem é que compra essas coisas? São mulheres, a maioria, jovens, e tem muita bugiganga. Eu nem sei se essas bugigangas competem com as coisas brasileiras, nem sei. Mas nós temos dois tipos de gente que não paga imposto. Você tem as pessoas que viajam, que tem isenção de $500 no free shop, que tem mais isenção de $1.000, sabe, que não paga. São gente de classe média, que tem uns 24 milhões de pessoas que podem viajar mais que uma vez por mês para o exterior. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, né? As varejistas chinesas alegam que uma tributação sobre as remessas internacionais tende a prejudicar as classes C, D e E, que representam 90% dos compradores. Mas para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, a taxação é prejudicial para o comércio brasileiro e impõe uma concorrência desleal aos varejistas do país. Se a gente aqui tem a CLT, lá fora não tem. Então o produto que chega mais aqui no Brasil, ele chega mais barato. E aí a gente aqui tem um monte de impostos, taxas, tarifas, isso aí onera demais e uma concorrência desleal com o produto estrangeiro. Por isso nós somos favoráveis à tributação de qualquer tipo de importação via plataforma de comércio eletrônico. Caso a votação de fato ocorra na próxima semana, líderes do PT e PL já avisaram que deve se posicionar de forma contrária à proposta. Com os dois maiores partidos da Câmara votando contra o dispositivo, a tendência é de derrota no plenário da Casa. A Receita Federal liberou hoje à consulta o primeiro lote de restituições do imposto de renda deste ano. 9,5 bilhões de reais serão depositados na conta de 5,5 milhões de contribuintes no próximo dia 31. Este será o maior valor de devoluções da história da Receita. Quem mora no Rio Grande do Sul vai ter prioridade para receber o dinheiro pago a mais de imposto. No mercado financeiro, os investidores repercutiram o número divulgado hoje sobre os pedidos do seguro-desemprego nos Estados Unidos. Como ficou abaixo do esperado, repercutiu mais na Bolsa de Valores. O dólar não mudou em relação a ontem e fechou a quinta-feira cotado em R$ 5,15 na venda. Já na Bolsa de Valores, caiu 0,73%, agora na faixa dos 124 mil pontos. Novas câmeras corporais da PM de São Paulo poderão ser acionadas ou desligadas pelos próprios policiais. O governo paulista lançou edital para a contratação de 12 mil novos equipamentos. Antes de falar dos novos equipamentos, eu vou explicar como funcionam essas câmeras corporais que ainda estão em uso. Elas gravam sem parar ao longo de todo o turno do policial militar. E aí, para não carregar muito o sistema, essas imagens são de baixa qualidade e não tem registro de áudio. Depois, o conteúdo fica armazenado por 90 dias e aí é apagado. Apesar de não ter controle dessas gravações do cotidiano, o policial consegue melhorar a imagem e captar o áudio de alguma ocorrência que queira se acionar um comando da câmera. E aí essas imagens em alta e com áudio ficam armazenadas por 1 ano.
Mas agora, com esse edital lançado pelo governo do estado de São Paulo para a contratação de novos equipamentos, são os policiais militares que vão decidir o que querem gravar ou não. Isso porque eles terão a liberdade de ligar e desligar essas novas câmeras. Segundo o edital, o acionamento também poderá ser feito de forma remota pelo Copom, com vídeos transmitidos ao vivo para a central da corporação. O documento estabelece que as imagens podem ser deletadas do sistema após o prazo de 30 dias, diferente do que foi acordado com o Supremo Tribunal Federal, quando o governo de São Paulo se comprometeu a utilizar câmeras corporais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a decisão sobre a troca das câmeras se deu após avaliações apontarem maior incidência de problemas de autonomia de bateria nos equipamentos de gravação ininterrupta, bem como a elevação dos custos de armazenamento. Destacou ainda que parte expressiva do material captado atualmente não é aproveitada. A informação é que todas as câmeras em operação no estado serão substituídas pelos novos equipamentos. A Polícia Federal voltou às ruas hoje em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e cumpre mandados em 5 estados. O Supremo Tribunal Federal também determinou o bloqueio de bens de suspeitos. A Polícia Federal deflagrou a 27ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas que financiaram e fomentaram os ataques de 8 de janeiro do ano passado, em Brasília, contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. Os mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, são contra suspeitos de financiar os atos, com pagamento de combustível para ônibus e alimentação para quem viajou de outros estados a Brasília. Pela primeira vez, os policiais também cumprem a determinação de 2 medidas de monitoramento, que é a tornozeleira eletrônica. A Suprema Corte também determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Os prejuízos por conta dos danos causados ao patrimônio público podem chegar a 40 milhões de reais. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, foi absolvido hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral da acusação de abuso político e econômico durante as eleições de 2022. Os desembargadores reconheceram que ele sacou 12 milhões de reais na boca do caixa, mas disseram que não encontraram provas. Um documento sequer. No julgamento que começou na última sexta-feira, o relator do processo, desembargador Peterson Barroso Simão, votou pela cassação dos mandatos do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do vice-governador, Tiago Pampolha, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o deputado Rodrigo Bacelar, do União Brasil. A sessão foi adiada após o pedido de vista do desembargador Marcelo Granado. A sessão, que foi retomada desta quinta-feira, foi reiniciada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Porém, o primeiro a declarar seu voto foi o desembargador Marcelo Granado, que teve 6 dias para avaliar todo o processo após pedir vista. O magistrado Gerardo Carnevale Ney da Silva seguiu a divergência em relação ao relator e votou contra a cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Os acusados são investigados por prática de abuso político e econômico, por desviar verbas públicas com o objetivo de promover suas candidaturas nas eleições estaduais de 2022. Além do pedido de cassação, a ação também solicitou que todos os réus, com exceção de Tiago Pampolha, se tornem inelegíveis pelo período de 8 anos. A exclusão do vice-governador se deve ao fato dele ter entrado na chapa de Cláudio Castro 20 dias antes da eleição. O julgamento aconteceu por videoconferência em uma sessão plenária, onde os ministros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por 4 votos contrários e 3 a favor. Os magistrados votaram a não cassação do governador Cláudio Castro, do vice-governador Tiago Pampolha e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar.
E veja a seguir, desmantelada no Rio de Janeiro, uma quadrilha que montou uma central de golpes de empréstimos consignados dentro de um shopping. E veja também, milhares de pessoas acompanharam o sepultamento do presidente do Irã, que morreu na queda de um helicóptero. A polícia desmantelou mais uma quadrilha que aplicava golpes em aposentados. A central do golpe consignado funcionava dentro de um shopping no Rio de Janeiro. 16 pessoas foram presas no Rio de Janeiro acusadas de fazerem parte de um grupo clandestino que aplicava o golpe do falso empréstimo consignado. Os criminosos atuavam em uma central clandestina no shopping Barra World, no Recreio, na zona oeste do Rio. O foco da quadrilha eram os idosos. Os golpistas ligavam para as vítimas se passando por operadores de bancos, oferecendo os empréstimos. De acordo com a investigação da polícia, a quadrilha tinha acesso a informações do banco de dados do INSS e atraíam as vítimas oferecendo a diminuição das parcelas. A central utilizada pelos golpistas era mascarada por um letreiro falso com o nome de outra empresa e os funcionários andavam uniformizados. Todos foram presos e levados para a 15ª Delegacia de Polícia na Gávea, na zona sul do Rio. O Ministério Público de São Paulo negou um pedido dos advogados do empresário Fernando Sastre para que ele fosse liberado para aguardar o julgamento em liberdade. Ele estava ao volante de um Porsche que colidiu a mais de 100 km por hora no último dia 31 de março com um carro de aplicativo. O motorista Ornaldo da Silva Viana morreu. Fernando estaria embriagado e está detido no presídio de Tremembé, no interior paulista. Segundo o Ministério Público, já existem provas suficientes para que ele continue detido até o julgamento. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu nesta quinta-feira um mega depósito de roupas falsificadas na zona norte da cidade. Os agentes policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial foram ao estabelecimento e apreenderam milhares de peças que tinham indício de falsificação e eram comercializadas e distribuídas. Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil, é possível visualizar o momento em que os policiais apreendem todo o material. De acordo com as autoridades, foram necessários 2 caminhões para a retirada dos produtos, uma vez que, além de uma loja em funcionamento, foi encontrado um enorme depósito no segundo pavimento do imóvel. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a origem dos produtos comercializados. Além disso, o autor responderá, a princípio, por crime contra a propriedade industrial. No entanto, outros crimes serão apurados durante as investigações. Além disso, todas as peças apreendidas passarão por uma perícia técnica. Posteriormente, há uma previsão de que sejam enviadas à Secretaria de Administração Penitenciária, onde, por meio de um convênio com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, os produtos possam ter suas marcas descaracterizadas e sejam doados a pessoas carentes. A falsificação não apenas prejudica as marcas originais, causando perdas financeiras significativas, mas também pode enganar os consumidores que muitas vezes acreditam estar adquirindo produtos legítimos. Ações como esta reiteram o compromisso das autoridades em proteger tanto as marcas como os consumidores finais contra as práticas ilegais de mercado. Foi enterrado hoje o corpo do presidente do Irã, morto em um acidente de helicóptero no último domingo. Ebrahim Raisi foi enterrado na cidade iraniana de Mashhad nesta quinta-feira, enquanto milhares de pessoas lotavam as ruas para o seu funeral, como mostraram imagens transmitidas pela mídia do país. Aos 63 anos, Ebrahim Raisi era visto como candidato à sucessão do líder supremo, Ali Khamenei, de 85 anos, que detém o poder máximo no Irã. Mohammad Mokber, que é primeiro vice-presidente, atua como presidente interino até as eleições de junho. A cerimônia de enterro contou com a presença de autoridades militares e do governo iraniano. Ele foi enterrado no santuário Imam Reza, com cúpula dourada, o local islâmico mais sagrado do Irã,
e reverenciado como o local de descanso do imã Ali al-Reza do século IX. Anteriormente, milhares de pessoas prestaram suas homenagens enquanto o caixão era conduzido em uma carreata pela cidade oriental de Birjand. 8 passageiros e tripulantes morreram quando o helicóptero caiu em terreno montanhoso perto da fronteira com o Azerbaijão. Entre eles estava o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian. Uma cerimônia foi realizada para homenagear Amir-Abdollahian. No Ministério das Relações Exteriores em Teherã, onde o chanceler em exercício, Ali Bagheri Kani, o descreveu como um mártir que garantiu a natureza revolucionária do Ministério das Relações Exteriores. O corpo do ministro foi enterrado ao sul de Teherã, no santuário Shah Abdolazim, da cidade de Rei, um mausoléu, onde notáveis políticos e artistas iranianos estão enterrados. O Irã declarou 5 dias de luto por Ebrahim Raisi, que promulgou políticas linha dura do seu mentor Khamenei com o objetivo de consolidar o poder clerical, gita e reprimir a dissidência pública. Também adotou linha dura em questões de política externa, como as discussões com os Estados Unidos para retomar o pacto nuclear iraniano de 2015. Com Xi Jinping, a China aumentou a pressão diplomática, econômica e militar sobre Taiwan. A situação ficou ainda pior após Taiwan empossar o presidente. Agora, estão sendo feitos exercícios militares ao redor da ilha em uma tentativa de forçar o retorno à dependência. Taiwan empossou um novo líder há menos de 10 dias. Foi uma eleição democrática. Acontece que a China afirma que a ilha faz parte de seu território. Então, o partido que está no poder na China, o Partido Comunista, deu início a exercícios militares ao redor de Taiwan, que vão durar 2 dias. O Exército de Libertação Popular da China disse que lançou exercícios militares conjuntos envolvendo o Exército, a Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes. A tarefa está sendo chamada de punição por atos separatistas. Do outro lado, o Ministério da Defesa de Taiwan condenou os exercícios da China como provocações e ações irracionais que minam a paz e a estabilidade regionais. Mas prometeu defender a autonomia de seu país. Em um comunicado, disse que enviou forças marítimas, aéreas e terrestres em resposta aos exercícios. O presidente do Equador decretou um novo período de estado de exceção em 7 das 24 províncias do país. O motivo é o retorno da violência. O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou que seu governo declarou estado de exceção em 7 das 24 províncias do país, onde a violência piorou nas últimas semanas com vários massacres. A emergência, que permite o envio de militares às ruas, foi decretada por 60 dias. O decreto considera que nessas províncias se intensificaram atos de violência sistemática, cometidos por gangues e organizações terroristas. No âmbito do estado de exceção, o presidente Daniel Noboa, no cargo desde novembro passado, suspendeu os direitos à inviolabilidade do domicílio e da correspondência. Em janeiro, a fuga de um líder criminoso de uma prisão desencadeou uma investida violenta de grupos de narcotraficantes, que resultou em motins nas prisões, ataques contra a imprensa, explosões de carro-bomba, a retenção temporária de cerca de 200 agentes penitenciários e policiais, bem como cerca de 20 mortos. O governo de Noboa decretou então um estado de exceção que durou os 90 dias permitidos pela lei e declarou o país em conflito armado interno, que, de acordo com a Corte Constitucional, pode ser por tempo indefinido. E nos Estados Unidos, moradores de Greenfield, no estado americano de Iowa, contam os prejuízos após um tornado devastador danificar boa parte da cidade. O governo estadual declarou situação de emergência e estabeleceu um toque de recolher na região. Números exatos não foram repassados, mas um oficial informou que cerca de 1 dúzia de pessoas foram transportadas para o hospital. Autoridades relataram que os fortes ventos devastaram uma boa parte de Greenfield, cidade de cerca de 2.000 habitantes, a 70 quilômetros da capital do estado, Des Moines. Árvores foram arrancadas e carros, casas e galpões foram destruídos pela força da natureza. Moradores, postos sob toque de recolher obrigatório das 22 horas até as 7 da manhã, agora contabilizam os prejuízos com o tornado.
O governo do estado declarou situação de emergência para 15 condados em resposta ao mau tempo, incluindo a região de Greenfield. A governadora de Iowa, Kim Reynolds, lamentou a situação. Disse que pretende visitar o local. E no México, o palco de um comício desabou, deixando 9 mortos e dezenas de feridos. O grave acidente aconteceu na noite de quarta-feira, no norte do país, durante um evento do partido Movimento Cidadão, que contava com a participação de um candidato à presidência. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que as torres, que eram a base de sustentação do cenário, desabaram devido a um vendaval e um telão caiu no palco onde estavam vários candidatos. O acidente aconteceu em San Pedro Garza, na zona metropolitana da cidade industrial de Monterrey, no estado de Nuevo León. Um menor de idade está entre os mortos. O evento era o encerramento de campanha da candidata do Movimento Cidadão à Prefeitura de São Pedro, Lorênia Canavati, que era acompanhada pelo candidato à presidência, Jorge Álvares Maínez. Candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados também estavam no comício. Álvares Maínez, de 38 anos, está em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2 de junho e afirmou nas redes sociais que está bem. As pessoas que o acompanhavam no comício conseguiram escapar depois que correram para sair do palco. O governador de Nuevo León, Samuel Garcia, explicou que os fortes ventos derrubaram o palco e pediu às pessoas que procurassem abrigos, porque a região enfrenta tempestades intensas. Um novo estudo revelou que o campo magnético do Sol, que resulta em tempestades solares, como a que atingiu a Terra neste mês, produziu belas auroras em países como Chile e Estados Unidos. E ele pode se originar mais perto da superfície da estrela do que se pensava anteriormente. De acordo com os pesquisadores, os 30% externos do Sol são compostos de um oceano de gases agitados que se estendem por mais de 210 mil quilômetros, abaixo da superfície solar. A pesquisa, comparando novos modelos teóricos com observações da sonda SOHO, que observa a estrela, forneceu fortes evidências de que seu campo magnético é gerado perto do topo desse oceano, menos de 5% para dentro, ou cerca de 32 mil quilômetros, em vez de próximo do fundo, como se pensava havia muito tempo. Além de fornecer pistas sobre os processos dinâmicos do Sol, as descobertas podem melhorar a capacidade de prever tempestades solares e proteger a Terra contra possíveis danos às redes elétricas, comunicações por rádio e satélites em órbita. A maioria das estrelas tem campos magnéticos, aparentemente gerados pelo movimento de gases superquentes em seu interior. O campo magnético, em constante mudança do Sol, impulsiona a formação de manchas solares, manchas escuras em movimento, em sua superfície e desencadeia erupções solares que lançam partículas carregadas quentes no espaço. Segundo um dos pesquisadores, a parte superior de 5 a 10% do Sol é uma região onde os ventos são perfeitos para criar campos magnéticos abundantes por meio de um processo astrofísico fascinante. Esse processo envolve padrões de fluxo rotacional de gases superquentes ionizados eletricamente carregados, chamados plasma dentro do Sol. E veja a seguir, governo remarcou o Enem dos concursos suspensos por causa da tragédia no Rio Grande do Sul para o mês de agosto. E veja mais, uma pesquisa do IBGE revelou a fruta que o brasileiro mais consome, a banana. O Ministério da Gestão e Inovação divulgou hoje a nova data do concurso público nacional unificado, que ficou conhecido como Enem dos concursos. As avaliações vão acontecer no dia 18 de agosto em 238 cidades do país. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram no Enem dos concursos. Os candidatos vão concorrer a 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O Ministério da Gestão e Inovação deve divulgar o novo cronograma completo em breve. A gente lembra, que as provas seriam realizadas no dia 5 de maio, mas houve adiamento por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Por conta disso, então, os malotes com as provas foram ali enviados para um local seguro depois que
foram recolhidos em todo o Brasil. Ainda segundo o Ministério, os malotes foram checados um a um por membros da rede de segurança e foi identificado que não houve qualquer tipo de violação. Agora o órgão vai começar então o diálogo institucional para garantir os locais de prova, priorizando justamente a manutenção dos locais que já estavam definidos anteriormente. Em relação então aos candidatos do Rio Grande do Sul, há uma particularidade, porque haverá um diálogo especial para garantir o acesso das pessoas inscritas no estado. No entanto, os candidatos precisam verificar o cartão ali de comprovação, de confirmação, melhor dizendo, da prova para verificar se o local foi alterado ou não. Um novo cartão também de confirmação de inscrição do Enem, dos concursos, com os detalhes sobre os locais de provas, será aí enviado, ou melhor, divulgado, no dia 7 de agosto. Portanto, então, o Enem dos concursos, ou a prova, né, do chamado Enem dos concursos, será realizada aí no dia 19 de agosto. 3.000 pessoas morreram em consequência da dengue desde o começo do ano até hoje. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que ainda investiga a suspeita de mais de 2.600 óbitos. E o Rio de Janeiro começou a dar maior atenção principalmente às crianças. A Prefeitura do Rio iniciou nesta quinta-feira a aplicação da segunda dose da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O imunizante está disponível em todas as 238 unidades de atenção primária do município. A campanha de vacinação para este público-alvo começou em 23 de fevereiro e aplicou mais de 130 mil doses. Quem fez a primeira etapa deve checar a data da aplicação, pois é necessário esperar 3 meses para tomar o reforço. Os principais sintomas da doença são febre repentina e alta entre 39 e 40 graus, dores de cabeça, intensa também atrás dos olhos, muscular e articulares, além de náusea e vômitos. Em alguns casos, manchas vermelhas pelo corpo. Lembrando que a infecção também pode ser assintomática. Como a dengue é causada por um vírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, o combate ao inseto é fundamental para conter a doença e outras viroses urbanas, como a chikungunya. É importante destacar que o uso de inseticidas não é recomendado, pois as substâncias contidas no produto estão gerando mosquitos resistentes, além de causarem danos à natureza. Ex-fumantes de cigarros convencionais que passaram a usar vaporizadores, os chamados vapes, têm maior risco de desenvolver câncer de pulmão. A conclusão é de uma pesquisa coreana feita com milhões de pessoas. E o Brasil ganhou a O estudo foi realizado no Hospital da Universidade Nacional de Seul. Os pesquisadores examinaram mais de 4 milhões de sul-coreanos com histórico de tabagismo convencional entre os anos de 2012 e 2021. Nesse período, 53 mil indivíduos desenvolveram câncer de pulmão, dos quais 6 mil morreram em decorrência da doença. A pesquisa mostrou que os ex-fumantes de cigarros convencionais que adotaram os vaporizadores apresentaram maior risco de diagnóstico de câncer de pulmão e morte relacionada à doença, se comparados aos ex-fumantes que interromperam o vício de vez. Com o estudo, os pesquisadores quiseram mostrar que o uso de cigarros eletrônicos como alternativa ao tabagismo não elimina os riscos de desenvolver câncer, já que os chamados vapes também contêm produtos químicos potencialmente prejudiciais à saúde. Inclusive, outro estudo publicado este ano revelou que usuários de vapes e fumantes de cigarros convencionais apresentam alterações bastante semelhantes no DNA das células da boca. O Brasil ganhou medalha de ouro na prova para deficientes intelectuais. Porém, essa medalha veio com um gostinho de polêmica. Vamos conferir. Na manhã desta quinta-feira, após correr os 400 metros em 47 segundos, Samuel Conceição ficou em primeiro lugar na prova para deficientes intelectuais. Mas o brasileiro tropeçou e cruzou a linha de chegada caído. A equipe da Malásia entrou com um recurso, questionando a vitória de Samuel, pois, segundo os malaios, o brasileiro tocou indevidamente no seu atleta Norasme, que ficou com bronze na competição. Recordista mundial, Samuel assumiu a liderança da prova nos 50 metros finais,
tropeçou e cruzou a linha de chegada com o corpo caído no chão. A decisão sobre o vencedor saiu no photo finish. O Brasil possui uma enorme variedade de frutas, como abacate, abacaxi, laranja, jabuticaba, mamão, maçã, cupuaçu, pitanga e uva. Mas uma delas conquistou o coração e o paladar dos brasileiros, a banana. Um levantamento do IBGE aponta que a banana é a preferida da população, além de ser uma das frutas com maior dispersão geográfica pelo país. A banana é uma fruta popular no Brasil, conhecida pelo sabor doce e por ser uma opção prática e nutritiva para o dia a dia. Mas você sabe quais são os reais benefícios dessa fruta para a nossa saúde? A banana é um alimento riquíssimo em nutrientes, mas o principal nutriente que a gente encontra nela é o carboidrato, que é o nutriente responsável por gerar energia para o nosso corpo. Além do carboidrato, a gente tem também alguns minerais como ferro, magnésio e potássio, algumas vitaminas como vitamina A e vitamina B9 e também ela é composta por fibras. Podem ajudar no funcionamento e na contração dos nossos músculos, vão ajudar a regular a água do nosso corpo, automaticamente também ajudando na nossa pressão arterial, no nosso sistema neurológico, na formação dos nossos ossos e dentes, além de ter um papel fundamental também no nosso sistema digestivo, por possuir muitas fibras. É difícil encontrar alguém que não goste da fruta. Nas feiras livres, de longe, esse é o produto que não falta. Lá em casa, todo mundo no geral, desde do neto aos filhos, esposa, todo mundo consome. Consumo, sou fã da banana. Na minha casa, todos gostam. E é a fruta que eu mais consumo durante o dia, durante a semana. Não deixo faltar a banana na minha casa. A banana sempre está presente. Sempre está presente. A gente come normal, né? Normal. Também a gente faz vitaminas na salada de fruta. Inclusive, até no almoço, eu costumo comer a banana. A mãe da gente dava pra gente e a gente foi crescendo. Aí, quando começou a ter filho, a gente começou a dar banana também. A gente gosta muito da banana prata, a banana caturra, né? E a banana da terra. A gente consome, né, a banana da terra, por exemplo, cozida, né? Frita. Nós gostamos muito da banana. Vocês usam também para fazer receitas? Sim, bolos, né? Gosto de fazer a torta de banana também. Em casa nós usamos também a banana para fazer tortas. A nutricionista Ana Paula explica que a banana oferece uma série de benefícios na prevenção de doenças e ainda dá dicas de consumo. Ela ajuda a prevenir doenças como pressão alta, que ao contrário do que muita gente diz, ela ajuda a regular a pressão. Ela ajuda também em doenças cardiovasculares, ela ajuda também a evitar, prevenir câimbras musculares, além também de alguns estudos mostrarem hoje que ela ajuda também em doenças como depressão e ansiedade. Quais são as melhores formas de incluir a banana na dieta diária? A banana costuma ser muito utilizada no pré-treino, antes de praticar algum exercício físico, por ser fonte de carboidrato. Então, ela vai gerar mais energia para o nosso corpo. Mas não quer dizer que ela não possa ser utilizada em outros horários. Você pode comer no café da manhã, no almoço, no lanche, na janta. É uma fruta muito versátil, uma fruta muito prática também de ser consumida, além de ter um sabor muito bom e você poder fazer de várias formas. Cozida, frita, assada, crua, fazer com receitas em bolo, panquecas. Então, a gente pode utilizar a banana em qualquer horário do dia. Rosilene, além de comercializar a banana, também consome por indicação médica, para infecção urinária. Lá, uma vez ou outra, surge infecção urinária e tomo medicamentos, mas aí o meu médico me indicou comer banana da terra cozida, de preferência não muito madura, para clarear a urina e evitar a infecção. E isso eu passo para os meus clientes. Então, eu tenho clientes aqui de lanchonetes para colocar a banana no sanduíche. Eu tenho aqui de restaurante para o feijão tropeiro. Eu tenho cliente aqui que vem pegar banana de outra cidade para o açaí, como aqui cidade vizinha de Mucuri. A banana é indicada para todas as idades? Existe alguma contraindicação? Sim, a banana pode ser utilizada desde crianças até idosos, não tem idade para isso, tá? E a questão da contraindicação, a gente só observa um pouquinho mais o consumo em pessoas que têm algum problema renal mais grave, porque acaba que a quantidade de potássio a ser consumida ali é um pouquinho mais limitada. Então, a gente tem que ter só atenção com esse público mesmo.
E o pessoal que tem diabetes? As pessoas acabam criando uma ideia de que por conta de ter a frutose, que é o açúcar da fruta, a gente não pode consumir algumas frutas que têm um pouquinho mais de frutose do que outras. Só que ao mesmo tempo que a fruta ela tem o açúcar próprio dela, ela também vai ter fibras e águas que vai ajudar a controlar o índice glicêmico daquela fruta ali, que é o que eleva o açúcar do nosso sangue. Então, pode consumir banana tranquilamente, se você puder colocar uma fonte de fibra junto dela, como aveia, granola ou alguma semente, como semente de chia, vai ser mais interessante ainda, mas não precisa deixar de consumir a banana de jeito nenhum. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.